Se há uma coisa que crianças e adolescentes fazem muito, é imaginar como estarão no futuro. Muitos sonham em se tornar adultos para desbravar o mundo e realizar seus sonhos. Alguns encontram sua vocação cedo, outros mudam de ideia ao longo do caminho. No entanto, ninguém espera receber o diagnóstico de uma doença degenerativa. E quando isso acontece, como continuar? Hoje você vai conhecer a história de Renata, que passou por tudo isso. Eu sempre tive uma perspectiva de realizar sonhos. Eu sempre fui aquela adolescente fantasiosa, que tinha aquele brilho na vida, sabe aquela coisa bem Disney, assim, de querer realizar tudo. E eu tinha um amigo que ele tinha uns traços, assim, depressivos. E a gente subindo da escola para casa, e ele falou assim, não, que depois do ensino médio as amizades acabam, não sei o quê. Aí eu falei para ele assim, mas nada é impossível. Aí ele, claro que as coisas são impossíveis, não sei o quê. E eu gosto de lembrar disso porque antes do meu diagnóstico, eu já tinha essa sede de realizar as coisas, de passar pelo impossível para realizar aquilo que eu queria. Mesmo que de maneira sutil, a doença que acometeu Renata dava sinais logo nos primeiros anos da pré-adolescência. Desde criança, quando eu tinha uns 11 anos, até menos, os professores sempre observavam que eu não tinha o mesmo ritmo físico das outras crianças da minha idade. Então, para fazer educação física, eu sempre fui mais lenta, eu caía muito quando eu era criança, e os meus pais sempre procuraram fazer acompanhamento médico, ver o que eu tinha, mas os médicos diziam que era falta de vitamina, enfim, não achava o diagnóstico correto. Depois dos 15 anos da adolescência, os sintomas começaram a ficar mais intensos. Então, dificuldade para subir escada, o trajeto que eu fazia voltando para a escola, que eu fazia em 15 minutos, eu demorava meia hora, com amigas me ajudando a levar a mochila, enfim. Aí meu pai já tinha um convênio melhor e a gente buscou exames mais profundos. No dia que eu fui fazer o exame de eletroneuromiografia, que foi o exame que deu o diagnóstico, que são choquinhos que você coloca no músculo, eu estava tendo febre já há uns 15 dias. Só que no dia que eu fui fazer esse exame, a médica falou, olha, daqui vocês levam ela direto para o hospital, porque ela não tá bem. Aí minha mãe me levou, tudo mais, eu fiquei 15 dias internada com pneumonia nos 2 pulmões e 2 dias eu passei na UTI. Então, teve todo o peso de estar com pneumonia, de estar no hospital, de ir para a UTI, de querer ir embora e tudo mais. E durante esses dias que eu estava internada, o exame que eu tinha feito ficou pronto com o diagnóstico, né, com a sugestão de distrofia muscular. Eu acho que o processo do diagnóstico, para mim, no primeiro momento, foi muito de negação. Acho que eu não senti o impacto do que era o diagnóstico no primeiro momento, né? O processo do diagnóstico, as pessoas acham que ele é muito do primeiro impacto, né? Do primeiro, de ver o laudo, de ouvir a notícia e tudo mais. Mas eu acho que, pelo menos no meu caso, ele foi muito diluído durante o tempo. As distrofias musculares são doenças de origem genética caracterizadas pela degeneração progressiva do tecido muscular. Elas formam um grupo de mais de 30 doenças e no Brasil estima-se que 104 mil pessoas tenham algum tipo de distrofia muscular. Eu não posso dizer que eu tive traumas, a minha equipe nas clínicas é maravilhosa. Eu acho que o que aconteceu, que eu só fui entender muito depois, é um processo comum que acontece com pacientes, que você está em sofrimento, você está com luto e você não sabe onde colocar essa dor. Porque não tem um responsável, não tem um culpado. E o que acontece é canalizar esse sofrimento no tratamento médico. Não que não existam médicos irresponsáveis e tudo mais, eu vi isso, eu fiz estágio em hospital, eu sei como é que é. Mas eu acho que os meus médicos são bem responsáveis. Eu tenho um médico, eu gosto muito dele, toda vez que eu vou ele pergunta como é que tá a minha vida. Ele falou que a próxima vez que eu voltar ele quer saber da minha viagem para Londres. Então, assim, eu tive um bom tratamento de todos eles. Apesar de não ter um tratamento específico que eles possam me dar, uma resposta positiva que eles possam me dar, eu fui bem atendida, bem acolhida, eu posso dizer.
O que me ajudou muito e ajuda até hoje, não sei se a palavra bem é aceitar, porque eu acho que aceitar no sentido que as pessoas entendem, eu acho que nunca vou aceitar. Sempre vai ter minhas crises existenciais, as minhas raivas e as minhas revoltas sobre isso. Mas o que me fez enfrentar e colocar a minha vida acima do diagnóstico é entender que eu tenho um propósito, que a minha vida fala muito com as pessoas. Quando eu atendo os meus pacientes, eu vejo a evolução deles. Só de falar eu me emociono. Quando eu escrevi o meu livro e aquilo impactou as pessoas, a minha dor serviu para alguma coisa. Eu peguei a minha dor e transformei ela. Isso eu acho que me dá senso de propósito, de visão e de ver que a distrofia é só um pano de fundo, que eu consigo realizar tudo que eu quero, todos os meus sonhos, apesar dela ou além dela. Renata se formou no ensino médio sabendo que curso gostaria que sua vida tomasse. Mas a doença dificultou sua trajetória, porém não a impediu de continuar lutando. Eu acho que quando eu me formei, 1 ano depois que eu tive meu diagnóstico, e eu me formei com o senso de querer me tornar psicóloga muito grande. Eu tinha um desejo e essa era a minha visão, eu queria fazer isso. Só que eu morava 1 hora e para mais da faculdade, que é o NASP, de São Paulo. E tinha várias complicações. Primeiro que minha família nunca ia poder pagar a faculdade para mim. Segundo que tinha a questão do transporte. Como é que eu ia fazer para ir de casa todo dia para a faculdade? E aí, só que eu não sabia como eu ia fazer isso. Eu só sabia que eu queria chegar a ser psicóloga. E o que eu fazia era estudar por Enem. Eu também não podia pagar cursinho nem nada, mas eu estudava por apostilas de amigos meus que faziam cursinho e me emprestavam e eu ficava estudando. Então eu comecei a trabalhar. Eu lembro que eu pagava um motorista para me levar, era um motorista de perua escolar. Então metade do meu salário eu pagava esse motorista e metade do meu salário eu guardava para comprar meu carro. Consegui dar entrada no carro, comprei o carro com 4 meses. No mesmo período, era em junho já, e eu fui selecionada para a segunda chamada da bolsa no NASP. Então eu passei no Enem e já tinha o carro. Aí foi um outro conflito porque minha família ficou muito preocupada, porque eu já acordava bem cedo para ir trabalhar. Eu trabalhava das 7h30 às 5h30 da tarde. Já era um horário puxado, eu morava longe do trabalho também, era 1 hora e pouco. Só que a única coisa que passava na minha mente é: eu vou me tornar psicóloga, eu vou fazer isso aqui, eu não vou voltar atrás. E olha, sinceramente, hoje, eu não sei como eu fiz, eu só sei que eu fiz. Tem uma frase que diz que a única coisa que impede que o impossível aconteça são nossas impossibilidades de acreditar. Claramente, essa citação não se aplica a Renata, que acreditou até o fim que seria possível, mesmo quando todos ao seu redor desacreditaram. Ela não apenas se formou na faculdade, mas fez uma viagem dos sonhos. Eu, comigo mesma, nunca coloquei a doença como o principal eixo. Eu sei que ela existe e aí eu vou ter que trabalhar com ela para saber como eu vou conseguir as coisas que eu tenho que fazer. Mas o sentido de que as pessoas me veem além da distrofia muscular é no sentido de entender que esse não é o foco da minha vida. Que quando eu falo de mim, eu falo da Renata, de antes de um diagnóstico, que com ela ou sem ela eu ainda seria a mesma pessoa, que busca os sonhos, que queria ser psicóloga, que tinha uma visão bonita sobre a vida. Isso independente da distrofia muscular, isso independente do diagnóstico que eu tenho. Renata continua tendo o mesmo amor pela vida, assim como na infância. Agora com novos desafios, porém sempre determinada a superá-los cada dia. Se um diagnóstico não foi capaz de detê-la, isso só me diz que o céu é o limite para essa psicóloga.